Olá pessoal, estamos na curva AE, atrás de nós aqui é a Maison Blanche. Hoje estamos com o Caoa Chery Arriso 6. Se você pensa que carro chinês é um carro de má qualidade ou de pouco conteúdo, venha conhecer esse daqui. Me surpreendeu em alguns aspectos. Eu estou chegando de Campinas, vim dirigindo dentro das velocidades da estrada. Consumo 10,6 km por litro, carro abastecido com álcool, vem na condição Eco. Para dar um comparativo, agora de manhã estava uma temperatura mais fresca, eu vim com o ar-condicionado desligado. Quando eu peguei esse carro em São Paulo e fui até Campinas, ou seja, mais ou menos a mesma distância, ele com ar-condicionado ligado, que era um horário mais quente do dia, ele fez 10 km por litro, também com álcool. Veja, um consumo relativamente bom para esse tamanho de carro. Vamos conhecer melhor. Bom, como vocês podem ver, o sedã, ele tem um tamanho bom, ele tem um porte bem elegante, tem 4,67 m de comprimento total, 2,65 m de entre-eixos, ou seja, isso dá realmente um porte para o carro e uma boa distribuição de espaço interno. Ele já é fabricado no Brasil, na fábrica da Caoa Chery em Jacareí, foi lançado no início do ano, preço atual R$ 102.990, esse é o preço promocional. E o preço normal seria R$ 108.750. Ele é feito apenas em uma versão, a versão GSX, que é essa que nós estamos vendo aqui, que vocês vão conhecer melhor agora. São 3 anos de garantia, 5 anos para motor e câmbio. Aqui na frente, o que a gente vê de saída? Os faróis são lâmpadas halógenas. Temos a luz de rodagem diurna em LED que está posicionada aqui no para-choque, ou seja, ele não tem farol de neblina. A gente já vê vários detalhes, ou em cromado, ou nesse pintado em cinza, dando aquele destaque, aquele efeito joia que eu já comentei em outros vídeos. A mesma coisa acontece na grade nesse preto brilhante. Aqui na lateral a gente já vê, partindo aqui de cima, né, teto solar, equipamento também standard do carro, mais frisos cromados na altura de cintura, o repetidor de seta no espelho retrovisor, e aqui a gente vê também um spoiler, né, lateral com mais um outro friso pintado. Rodas e pneus, a gente vê a roda em liga leve, pneu 205/50/17, freios a disco nas 4 rodas, disco ventilado na frente e disco sólido atrás. Aqui na traseira a gente vê também a lanterna muito bonita, uma lanterna realçada da carroceria, dando um efeito 3D. Porta-mala tem abertura elétrica e com capacidade de carga 570 litros. É um dos maiores da categoria de sedãs médios no Brasil. E o step do tipo mini, temporário, está colocado aqui sobre esse tampão, que também, gente, olha, é um tampão feito de material rígido, muito bem estruturado. Vamos fazer aquela avaliação tradicional do banco traseiro. Primeira coisa que a gente vê já ao abrir essa porta traseira são as vedações de borracha, né? Ela tem uma vedação externa, uma segunda vedação e a terceira vedação na carroceria. Isso dá um resultado muito bom em ruído de vento. Eu gostei bastante do carro. O banco dianteiro está regulado para a minha posição, que eu vim dirigido, 1,81 m de altura. Então a gente vê que tem bom espaço para as pernas, espaço para os pés. A inclinação do encosto é uma inclinação confortável. Alguns detalhes já de efeito joia a gente já começa a ver também nas maçanetas, tela dos alto-falantes traseiros, saída de ar climatizado para trás, também com uma moldura, porta USB. Para acomodar 3 passageiros aqui, já fica um pouco complicado pelo próprio desenho do banco, né? Que tem essa parte mais elevada aqui e
O descansa-braço com porta-copos também acaba prejudicando um pouco. O túnel, ele é um túnel relativamente baixo, mas ele é bem largo. E outro ponto positivo é o encosto traseiro, ele é rebatível para permitir um maior acesso de cargas mais compridas no porta-malas. Traz bastante versatilidade. A gente vê porta-revista nos dois bancos dianteiros, a alça de teto são os três, o forro claro, dá uma sensação muito confortável aqui atrás no carro. Antes da gente dar a volta no carro, vou mostrar mais algumas funcionalidades que a gente tem pela própria chave. A primeira delas é a possibilidade de abrir os vidros totalmente, inclusive o teto solar. A mesma coisa ao fechar. Ao travar o carro, ele fecha todos os vidros e o teto solar. Se você quiser já fazer a climatização do carro, tem a possibilidade de dar a partida remota. Basta segurar o botão de trava pressionado. Deu a partida. Se quiser desligar o motor, basta abrir o carro que ele desliga o motor. A partida é através de um botão. O interior do carro é muito bem acabado. A gente já vê o painel de instrumentos com esse acabamento nesse tecido sintético que imita couro, que é igual o dos bancos. A padronagem dos bancos muito bonita, bem vistosa. Aqui no console central a gente tem os porta-copos com essa persiana para fechar, porta-cartão, a parte de conexões também tem uma portinha de fechamento. A central multimídia, ela tem o espelhamento através do Apple CarPlay para sistemas Apple, e para sistemas Android ele não tem ainda o sistema Android Auto, mas ele tem esse Cloud Drive aqui da Chery que faz o espelhamento de Android. O que ficou devendo? O sistema de ar-condicionado, ele, apesar de ser todo digital, todo bacana, ele não é automático. Então acho que para um carro nesse nível aqui ficou faltando um sistema automático. A posição de dirigir, tá? O banco tem ajuste de altura, o volante, que ficou devendo também, ele tem ajuste apenas de altura e bem limitado. Ficou faltando um ajuste de distância. E para mim, para o meu tamanho de pernas e braços, o que eu vejo? A distância do volante até o pedal é relativamente curta. Então, para eu estar aqui na minha posição boa de dirigir para os braços, a minha perna acaba ficando um pouco mais flexionada do que eu gostaria. Freio de estacionamento é acionamento elétrico, automático, ou seja, toda vez que você coloca o câmbio na posição parking, ele aciona o freio de estacionamento, e o sistema auto holding, que para o trânsito onde para da cidade, você não precisa ficar o tempo todo pressionando o freio. O volante revestido também em couro, multifuncional, ou seja, é bem completo em termos de conteúdo. O motor é 1,5 litros, turbo, okay? Ele tem duplo comando de válvula no cabeçote, sendo variável apenas o de admissão. São 16 válvulas, a injeção é no duto e ele entrega 147 cavalos com gasolina, 150 com álcool e 21,4 kgfm de torque. Acoplado a esse motor, nós temos o câmbio CVT, que emula 9 marchas. Esse câmbio ele tem dois modos de condução, modo Eco e modo Sport, que é selecionado lá no console central. E o que a gente já pode ver, alguns detalhes a mais aqui no compartimento do motor. A gente vê que, por exemplo, bateria já é uma bateria da Caoa Chery, isso aí é uma bateria nacionalizada. Já existem vários itens dentro do carro
que já são nacionalizados. Então, ele é um kit importado, montado aqui no Brasil, com já uma porcentagem de conteúdo local. Agora que a gente já conheceu essas partes do carro, vamos fazer aquela análise técnica no elevador. Estamos no posto Gerações, em Araçariguama, para fazer a análise técnica. Primeira coisa, frente do carro. A gente vê alguns raspados aqui, mas sinceramente andando com o carro nessa semana não me incomodou muito. Talvez isso aqui seja algum uso um pouco mais abusivo que o carro teve. A gente vê que ele é fechado, um fechamento plástico, ou seja, ele é aerodinâmico, não é uma proteção mecânica, né? O motor e câmbio estão relativamente expostos e estão bem para frente do subchassis ou da linha de eixo. Isso preocupa um pouco, apesar de estarem para cima da linha do coxinha aqui de reação. A suspensão dianteira é o tradicional MacPherson, mola helicoidal, amortecedor pressurizado, barra anti-rolagem. O que eu gostei, o braço de controle inferior, você vê que ele é uma chapa dupla, ou seja, é um tipo sanduíche aqui, né? Buchas, temos uma bucha na vertical, a bucha dianteira na horizontal e o articulador da suspensão, ele é fixado através de parafuso e porca, facilitando bem manutenção futura. Então, me pareceu assim, essa parte dianteira me pareceu bem robusta em termos de design, do desenho dela, né? Na parte traseira, que chama atenção, primeiro, é o tubo de escape. Desde lá na saída dianteira, ele já tem um bom diâmetro. Aí aqui no final ele tem um diâmetro reduzido. O tanque é plástico, como a maior parte dos carros dessa categoria. E o eixo traseiro é um eixo de torção, pode ver, é uma viga em U, sem barra anti-rolagem dentro da viga, ou seja, a torção, a rigidez é dada toda pela própria viga. Os braços de controle que saem do eixo, eles são tubulares, um desenho mais sofisticado até. Molas helicoidais, amortecedores pressurizados normais, né? E aqui a caixa do step, ela mesmo já funciona como um mini defletor para evitar o efeito paraquedas do para-choque traseiro. A parte de direção, ela tem já o conceito moderno de assistência elétrica, tem uma curva de calibração bem agradável, tanto para manobra quanto para uso dinâmico, e a precisão de esterço em curvas é muito bom. Você consegue bastante precisão nessa mudança de direção. Desempenho do motor, muito agradável. O casamento com o câmbio CVT é bom também. Tem alguns câmbios CVT que incomodam mais. Esse aqui não incomodou tanto como outros que eu já andei dirigindo. E ele tem ainda a função Sport, que é acionada por aqui. Aí no painel, no quadro de instrumentos, ali aparece a palavrinha Sport ali no canto inferior esquerdo. E aí ele tem umas respostas um pouco mais rápidas, a troca de marcha em rotações mais altas. E se quiser dirigir o carro na condição manual, basta levar a alavanca para a direita e para trás a gente reduz marcha e para frente sobe marcha. Também são duas coisas bem agradáveis aqui que eu notei. O conforto geral de suspensão eu gostei. Uma coisa que eu vi agora que fizemos análise por baixo do carro, tanto as molas dianteiras quanto as molas traseiras, elas estão assentadas em batentes de borracha.
Isso melhora bastante o nível de aspereza de rodagem do carro. A rolagem da carroceria em curvas não é exagerado. Para um padrão sedã familiar tá bom. Agrada bem. Os pneus não são aqueles pneus escandalosos em curva que saem gritando, ó. Basta ter um pouquinho de aceleração lateral e já grita. Esse aqui não, ele bem equilibrado também. Tem uma coisa que é um pouco incômoda. O velocímetro, você vê que ele marca até 120 por hora, e entre 120 e 140 ele tem um buraco, né? E olha o que acontece na hora que passa do 120. Ele fica apitando por 3 ou 4 vezes seguidas e não tem como desligar isso. Em frenagem mais forte como essa que eu acabei de dar para parar e fazer a nossa saída em rampa, o pisca-alerta aciona automaticamente. Então vamos fazer aquela saída normal nossa, vamos acionar o modo esporte, vamos desligar o controle de tração, segurar acelerado, o stall está em torno de 2.200, 2.300 e arrancamos. Que ele sai rápido. O 0 a 100 não sai tão rápido não, viu? Ele acaba dando uma patinada. O 0 a 100 declarado pela Caoa Sherwin é de 9,98 segundos, ou seja, 10 segundos. E a velocidade máxima estimada é de 206 km por hora. A gente vê que, apesar dessa arrancada mais lenta na subida, nível de ruído e vibração interna do carro não é nada objecionável, é até agradável. Eu vou fazer a passagem na lombada, vamos ver como é que se comporta aqui. Normal. Com relação aos auxílios, né, as ajudas ao motorista, o carro tem o controle de velocidade de cruzeiro, normal, não é um sistema adaptativo. Acho que para esse tamanho de carro faltou os avisos de ponto cego nos retrovisores. Para mim falta também, para esse nível de veículo, um espelho interno eletrocrômico. Esse aqui é o sistema tradicional mecânico. Ou seja, o carro tem uma boa qualidade, um bom nível de conteúdo. Falta alguns pequenos detalhes que acredito que os engenheiros da Caoa Sherwin estejam trabalhando nisso. É importante ver que assim, a Caoa Sherwin tem crescido bastante no Brasil, está com um portfólio bem grande e estamos vendo uma boa evolução nos produtos deles aqui, né? Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, essa avaliação do Caoa Sherwin Arriso 6 Turbo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Deixe seus comentários também, que a gente faz o possível para responder. E até o próximo vídeo.